Glória a Deus. Vamos de pé ainda, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito todas as coisas para as nossas vidas, Senhor, e nós te agradecemos. Te pedimos, Espírito Santo, vem conduzir todo o momento aqui, Senhor. Nós só aceitamos a doce presença do Santo Espírito aqui, e que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor pode todas as coisas. É o Senhor que convence, é o Senhor que manifesta o teu poder. Por isso, transforma cada um aqui, a partir de mim, transforma a minha vida, transforma a vida de cada um aqui. Usa-me como um instrumento poderoso, Senhor, para a manifestação do teu poder na tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Obrigado, Marília, obrigado, Leandro, pela oportunidade. Parece a primeira vez, mas eu estou aqui muito honrado, estou aqui com temor e tremor do Senhor. E ainda hei de ver essa rede de jovens, repleta de jovens, aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E você pode ser canal de bênção para isso, amigo. Amém? Nós estamos na rede de jovens falando sobre cruz. A cruz que nos liberta. A cruz de Cristo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 14. Diz assim, eu vou ler, eu peguei uma versão aqui NVI, mas a minha Bíblia é King James, atualizada. Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Na versão King James diz assim, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo diz para os crentes da Galácia. E qual o contexto que ele diz essa palavra? Depois dele saber o motivo de que muitos crentes influenciados pelos judeus estavam fazendo a circuncisão, sendo circuncidados. Mas por que eles estavam fazendo a circuncisão, ou muitas pessoas insistindo para que eles fizessem isso, e virassem os judaizantes da época? É porque eles temiam, ou eles achavam que tinha menos risco de sofrer oposição por parte dos judeus que eram inimigos do cristianismo. Então Paulo os adverte por estarem mais preocupados com a reputação, mais preocupados com interesses pessoais, do que com a verdadeira edificação espiritual de cada um, e a verdadeira edificação da igreja. Então Paulo adverte eles, usando essa palavra muito forte para eles. Nós estamos no século 21. E eu ouso dizer que é difícil a gente compreender o que Paulo disse nessa época. Porque cruz para mim, para você, para muita gente, a cruz
ela hoje é um objeto ou algo para nós que simboliza algo para algumas pessoas até comum, algo para outras pessoas que é muito apreciado. Algumas pessoas despertam até sentimentos positivos. Mas para Paulo, naquela época, a cruz tinha outro significado. Na época, a cruz, e a palavra diz que cruz, aquele que foi pendurado no madeiro era maldito. A cruz trazia repulsa. A cruz, pelos judeus, era inadmissível ou algo inimaginável que o Redentor, o Messias, viesse a partir da cruz. Para os romanos, para você ter ideia, a cruz era tão repulsiva que nem sequer era mencionada como forma de punição adequada para qualquer cidadão romano. E Paulo diz o que para a igreja de Gálatas? Que eu não venha me gloriar em outra coisa a não ser na cruz. Que a minha glória, o meu orgulho seja na cruz. Agora você imagine qual foi o impacto que teve nas pessoas quando Paulo diz isso na igreja. E aí eu pergunto para você, e para mim também, qual a diferença, ou que diferença a cruz de Cristo fez no relacionamento de Paulo com o mundo? E nós vamos tentar entender, mediante esse aspecto, o que a cruz de Cristo fez na vida de Paulo, para que a gente possa trazer para a nossa realidade. O próprio Paulo escreve, lá em Romanos 6, primeiro versículo, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele e na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Para você ter ideia, em Filipenses 3:8, o apóstolo Paulo também diz lá: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando Paulo disse que ele tinha que se gloriar na cruz, ele estava dizendo exatamente o que eu acabei de ler aqui. Todas as coisas que estavam no mundo, ou que faz parte do mundo, ou que seduz no mundo, é esterco para ele. Porque ele morreu para o mundo. Por causa da cruz, Paulo morreu para o mundo e morreu para o pecado. Por causa da cruz, o mundo morreu para ele. E essa experiência que Paulo tem na cruz do Calvário, nós podemos simbolizar quando nós nos batizamos. Porque simboliza que nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Esse é o simbolismo nesse contexto para a nossa realidade. A cruz do Calvário, quando nós nos encontramos com a cruz e nós deixamos as coisas do mundo de lado e fazemos e cumprimos a ordenança do Senhor do batismo,
nós estamos dizendo no mundo espiritual que nós morremos para o mundo e estamos vivendo para Cristo. Mas eu não quero entrar aqui no mérito do batismo, mas eu quero continuar falando sobre cruz, porque esse é o tema da nossa ministração. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela tem que ser algo de mudança absoluta. Tem que ser uma mudança total na vida de um cristão. E a cruz de Cristo, ela nos desafia a reavaliar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de conduzir a nossa vida, a nossa maneira de existir nessa terra, a olhar para nós mesmos, mas também de maneira pela qual como nós nos relacionamos com o mundo. A maneira como Paulo se relacionava com o mundo é totalmente diferente de quando ele não conhecia a cruz e não conhecia Jesus. Paulo, o cara que matava cristão, a partir do momento que ele conhece Jesus e sabe do que ele fez na cruz, ele muda. E o que mais a gente vê são pessoas que conhecem a Jesus, participam da ordenança do Senhor, do batismo do Senhor, mas ainda não conseguiu a mudança necessária na sua vida. Não entendeu ou não quer entender o que é a cruz. O que aconteceu na cruz. A cruz do Calvário, ela tem que ser, na vida do cristão, o maior marco de mudança na sua vida. Ou você muda, ou você não conheceu a Cristo direito. Ou você não quer conhecer a Cristo. Esse mundo, querido, esse mundo onde nós vivemos hoje, esse mundo de maldade, de prostituição, esse mundo de vícios, esse mundo de busca desenfreada pelo prazer, e busca do prazer, e o prazer em busca de a qualquer custo. Esse mundo, ele se opõe totalmente às coisas de Deus. Ela é a oposição às coisas de Deus. Então, se você já se encontrou com a cruz, só pelo fato de você já dizer que morreu para o mundo, essas coisas não têm que te influenciar. Eu sei que a maioria, nós vivemos e trabalhamos neste mundo. Nós não moramos aqui na igreja, não ganhamos o nosso dinheiro aqui na igreja, nós não estamos aqui na igreja 24 horas por dia, nós trabalhamos e nós vamos de acordo com as coisas do mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos aqui. E nós podemos observar muitas coisas no mundo. Eu trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, mas isso não é privilégio do Rio de Janeiro. Isso a gente vê em todos os lugares. As pessoas trabalhando, se esforçando, se desgastando, simplesmente para viver o bel prazer. Esse é o mundo. O cara paga uma academia, compra uma suplementação, gasta um dinheiro violento para ficar marombado, sofrendo, dieta aqui, dieta ali, para suprir prazer. O cara estuda, se mata de estudar, faz curso de não sei o quê, MBA de não sei o quê, faz não sei o que lá, para ganhar mais dinheiro, para satisfazer o prazer. O cara ou a menina faz um monte de coisas, chapinha aqui, chapinha ali, roupa cara de tudo quanto é jeito, para satisfazer um prazer. E quando você vem para a igreja, muitas vezes, quando acontece isso que aconteceu aqui, de ofertar, dizimar na casa do Senhor, para alguns isso é escândalo. Por isso a cruz é um escândalo. A cruz é um escândalo. A cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é algo transformador nas nossas vidas. A cruz faz isso nas nossas vidas. E o mundo busca só isso, prazer, prazer, prazer. Eu ia trazer uma palavra só para falar sobre prazer. Mas eu tenho que falar da cruz. Eu tenho que falar da cruz, porque
na cruz, muitas coisas nós compreendemos que nós não podemos fazer por amor a Cristo, porque Ele nos amou na cruz. A cruz de Cristo, essa cruz, ela tem que ser transformadora de forma absoluta na minha vida e na sua vida. Se para o mundo a cruz não traz transformação, mas para mim e para você, que temos entendimento, essa cruz tem que trazer transformação. E essa transformação ela tem que ser absoluta, de forma completa. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, profissão de fé, quando você é batizado, querido, você faz a sua profissão de fé. Chega lá, Marília e Leandro, pela sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está cumprindo uma ordem, mas você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mediante a cruz de Cristo. E essa transformação ela tem que ser absoluta na nossa maneira de ser e de existir. E quando isso acontece nas nossas vidas de maneira total e absoluta, a cruz tem que ter alguns significados para a gente. A cruz tem que ter alguns significados. O diabo, a partir da cruz, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir da cruz, o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. O mundo não exerce mais poder sobre a sua vida. Eu ouvi um pregador ministrando e ele diz o seguinte: quando Jesus foi à cruz, e se você prestar atenção na Bíblia, quando Jesus sai dos seus 40 dias de jejum e levado pelo Espírito ao deserto, o diabo vai o quê? Vai tentá-lo. Ali o diabo ainda tinha poder. A partir da cruz, o diabo perdeu todo o seu poder. A partir da ressurreição de Jesus, o diabo perdeu todo o seu poder. E eu vi esse ministrador pregando, esse pastor, e ele disse o seguinte: depois da cruz, o diabo perdeu o poder. E o que o diabo usa então? Que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele usa o poder da sedução. O poder da sedução. A palavra sedução começa a ser fortemente. O que ele usou no jardim? O poder da sedução para seduzir Eva a comer o fruto. E o que ele mais usa hoje é o poder da sedução. Seduzindo o homem, que ele pode ser rico, que ele pode ganhar mais dinheiro, de forma ilícita, desonesta. Tanto faz se ele está passando por cima de princípios, tanto faz se ele está passando por cima de pessoas, mas o poder da sedução através do dinheiro, faz com que o homem faça isso. O poder da sedução, de conquistar algo, de conquistar a tal pessoa desejada. Esse é o diabo. Ele não tem mais poder para agir na sua vida, então ele usa aquilo que ele tem. O poder da sedução. Mas a partir da cruz, quando nós nos encontramos com ela, ela tem que ter alguns significados para a gente. E eu coloquei aqui, separei algumas coisas do que a cruz significa para mim. A cruz significa tantas coisas, mas eu separei algumas coisas que a cruz significa. E eu vou ser bem breve para falar para você aquilo que a cruz significa e que eu separei aqui para a minha vida e para a sua vida, se você se identificar com isso. Primeira coisa que eu separei aqui que a cruz significa para mim e para você também, que a cruz é salvação e fé. A cruz é salvação de fé. A cruz é salvação e perdão. E o que é salvação e perdão? Salvação só pode ser concebida para quem que está perdido. Quem acha que está perdido, ou que se identificou e que sabe que está perdido e que ele precisa ser salvo. O homem sozinho, o homem por si só, ele não consegue se salvar. Ou ele é incapaz de se salvar.
E ele precisa então fazer o quê? Admitir a sua fraqueza e se render. Se render a quem? A Jesus. Se render a Deus. Quando nós nos ajoelhamos ou nos prostramos diante de Deus para pedir a sua ajuda, o seu perdão, nós atingimos o coração de Deus. E aí nós temos revelação ou perdão dos nossos pecados. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo para Deus, nós estamos rendidos ao Senhor. Nós estamos querendo salvação, nós estamos buscando algo no Senhor que nós mesmos não conseguimos. Em nenhuma pessoa você consegue. Só em Cristo Jesus. Só na cruz. Quando você se rende à cruz, você está dizendo para o Pai, socorro, eu preciso ser salvo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da salvação que há na cruz. Salvação e perdão dos meus pecados. Você está admitindo que você é incapaz de fazer algo por você mesmo. Ou que exista um ser humano qualquer que possa fazer algo por você mesmo. Mas existe um Deus que pode fazer isso pela sua vida. E quando você professa a sua fé, se rendendo a Ele, você está dizendo no mundo espiritual que você aceita Jesus e que você quer ser salvo por Ele e ter os seus pecados perdoados por Ele. E é isso que Ele faz na cruz. A cruz significa para mim salvação e perdão. Quando eu busco isso em Jesus, através da cruz, eu tenho salvação e perdão do Deus Todo-Poderoso. A cruz significa isso para mim. Significa isso para mim. Segunda coisa que a cruz significa, ou que anda junto em consequência, justiça. Justiça e fé. A cruz é justiça e fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, versículo 21 até o 26, diz lá assim, ó, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justiça e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, você não consegue se aproximar de Deus. O que o ateu diz? Ele diz que não tem fé. Mas esse mesmo pregador que eu falei para você, falando do poder do diabo que foi limitado, destruído, ele disse que não existe ateu. Na mesma pregação ele disse que não existe ateu. Porque todos têm fé em alguma coisa. Ou fé no seu dinheiro, bota força no seu dinheiro, bota fé que o seu dinheiro pode todas as coisas, bota fé no seu ego, é um ególatra. Todos, sem exceção, têm um Deus. Tanto faz se esse Deus vai ser o dinheiro ou não. Para nós que estamos sendo salvos, nós temos fé em Cristo Jesus, que Ele foi à cruz do Calvário e nos justificou naquela cruz, e nos comprou a preço de sangue. Então, justiça e fé. Todos que se aproximam de Jesus precisam ter fé. Fé que Ele foi àquela cruz,
morreu no nosso lugar, pagando os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e reina. Reina absoluto sobre todas as coisas. Ele é Rei e Senhor das nossas vidas, muito além somente de Salvador. Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Ele reina soberano, Ele reina sobre a sua igreja, Ele reina, Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para Ele, Jesus, o Senhor de todas as coisas, o Rei dos reis. Amém? A cruz significa isso, querido. A cruz tem que significar isso para você. Justiça e fé. Salvação, perdão. Outra coisa que a cruz significa para mim, ressurreição. Ressurreição. Jesus foi à cruz, morreu. E como se tudo isso não fosse suficiente, né? Cristo, Ele resume a cruz em algo que Ele diz para a morte. Ó morte, lá como está escrito em 1 Coríntios 15, 55, Ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição. Através da cruz, eu e você somos ressurretos por intermédio de Jesus. Ele vai nos ressuscitar. Ele vai nos trazer a vida novamente. Ressurreição. A cruz tem que significar ressurreição para mim e para você, querido. Pois aquele túmulo, que para alguns ainda pode estar com Cristo lá, para nós que entendemos quem é Jesus, ele está vazio. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para dar vida para mim, para dar vida para você, para te dar uma chance de se encontrar com o Pai, de se reconciliar com o Pai, para se comunicar com o Pai, para estabelecer comunicação com Ele, para estabelecer com Ele um relacionamento entre pai e filho. Ressurreição, eu renasci. Se o primeiro Adão não me deu essa possibilidade, Jesus vai na cruz e nos dá essa possibilidade de sermos ressuscitados e termos um relacionamento com Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos nos relacionar com Ele, podemos orar e falar com Ele, podemos ter intimidade com Ele, através da cruz. É isso que a cruz significa para mim, ressurreição. Ressurreição. Quando nós admitimos isso, as coisas do mundo começam a perder sentido para a gente. A partir da cruz, eu e você somos ressuscitados a viver uma nova vida. E uma vida totalmente diferente daquela que a gente vivia no mundo. Eu não sei o que você fazia de sábado antes de vir para a igreja. Eu lembro quando eu ainda não era cristão. Na verdade, eu achava que eu era cristão. Mas eu era mais folgado do que cristão. Tem muito nego que fala, eu era o católico não praticante. Mas nem queria saber de... Falava por falar. Pra você ter ideia, minha mãe não me levava na igreja. Quando eu era pequeno, minha mãe levava onde tocavam uns batuques lá, brabo. E o diabo não brinca. Eu vi gente pisar em brasa quando pequeno. E eu não queria ver aquilo não. Eu falava, mãe, eu vou dormir. Daí estava no banco lá e ficava vendo aquelas coisas estranhas. Não dava bola para aquilo, mas eu não queria saber. Mas chegou um tempo que eu falei, mãe, não quero saber disso não. Meu negócio era jogar bola, ficar na rua
pirando pipa, aí eu fui crescendo, aí depois eu queria saber da noite. Eu me converti com 25 anos de idade, eu queria saber da noite, eu queria saber de sair com as menininhas. Até conhecer a meninona ali. Conheci ela numa balada, acredita, mas ó, Deus é bom demais. Então, antes de conhecer esse Jesus, filho, eu ia para tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Nunca fui usuário de nada. Gostava de beber mais ou menos. Não gostava muito não, porque eu era metido. Eu era metido a querer ser jogador de futebol e pagodeiro. Não gostava de pagode, mas eu gostava de ir nas coisas para... Não gostava daquele ritmo. Eu acho que pagode me enche o... Não gostava muito daquilo. Mas eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber de crente, achava que crente era chato. Chato demais. Falava, meu Deus do céu, esse povo é xarope. Até que um belo dia eu entrei numa empresa e encontrei o pastor Tiago Belan. E ele ficava me insistindo para eu ir num retiro de carnaval. Ah, a igreja vai sair num retiro. Eu falei, vou não. E ele queria me levar para a igreja, não vou não. Só que eu gostava de jogar bola. Nunca fui muito bom jogador, mas gostava de jogar bola. E ele pegou e me chamou para jogar bola. Ele sabia que eu gostava, falou, Netão, vamos jogar bola. E eu fui jogar bola uma vez, só que era com o pessoal da igreja. E eu nunca joguei com o pessoal da igreja. Eu jogava com os caras lá. E quando eu jogava bola era jogo de futebol mesmo, né? Eu falei, esse pessoal da igreja deve ser ter meio frutinha, não vai aguentar, eu vou dar uma bicuda nenhuma aqui, vai começar já a ficar chorando. E eu era folgado. E eu fui jogar bola com o pessoal da igreja. Nossa, Senhor Jesus. Eu fechava minha boca para tudo, porque falei, não posso falar o que eu falava antes de conhecer Cristo. Soltar os palavrão que eu soltava. E eu falei, Senhor, meu Deus do céu, eu tomei desses caras aqui. E o pastor Tiago não me conhecia jogando bola. E aí eles oraram, me deixaram por último. Eu falei, esses caras estão me desafiando. Caí num time, eu era magro, não era gordinho assim, não. Caí num time magricelo, eu era. Careca e magricelo. E eu caí num time tinha 2 gordinhos. Eu falei, eu vou correr para esses 2 gordinhos que ninguém vai ganhar jogo aqui, não. E eu queria impressionar os caras jogando bola. E eu não deixava passar uma. Brigando, não queria deixar aí. E eu comecei a ver que aquele povo era diferente. Não saiu um palavrão, não saiu um xingamento, uma discussão. Eu falei, opa, esses caras são diferentes. Fui outra vez. Aí até que um dia eu aceitei ir na igreja e fui para esse retiro de carnaval. Com a mão quebrada, porque eu fui jogar bola e quebrei meu braço direito. E aí fui nesse retiro que eu encontrei um pastor que muda de cor quando ele está pregando braba. E ele começou a pregar bravo, eu falei, meu Deus do céu, quem é esse cara? E eu não sabia que ele era o pastor da igreja. E eu sentadinho lá numa cadeira, e ele bravo, mas hoje ele é bonzinho, eu acho. Naquela época ele era bravo. Bravo, pregando, e aquela cadeira quase pegando fogo. E ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus. E eu lembro até hoje que não deu nem tempo dele fazer o apelo, eu já levantei e falei, eu quero aceitar Jesus. Eu nunca pensei que eu ia aceitar Jesus na minha vida. E eu levantei do nada e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador naquele dia. E mais 5 pessoas aceitaram Jesus. E eu conheço essas pessoas que estão na igreja. Foram da Igreja Batista Vida Nova por um bom tempo. Hoje estão em outras igrejas, mas eu sei que são crentes ainda. Glória a Deus por isso, porque no dia que eu me converti, mais pessoas se converteram e estão na igreja, servindo a Cristo. E naquele dia eu não sabia, mas hoje eu sei, naquele dia eu fui ressuscitado. No dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu falei tudo isso aqui para o dia que eu aceitei Jesus. Eu fui ressuscitado e eu não sabia. Algo brotou dentro de mim e eu morava com a minha irmã, porque eu não queria ficar na casa da minha mãe, queria ir embora, fui morar com a minha irmã, morava com a minha irmã já faz um tempo, e cheguei na casa da minha irmã e falei assim, eu ganhei uma família, tinha 144 pessoas,
naquele retiro de carnaval. Eu cheguei para ela assim, eu ganhei uma família de 144 irmãos. Não sabia o tamanho da igreja. Nunca mais eu saí da igreja, depois daquele dia. Que eu recebi o poder da ressurreição através da cruz. Nunca mais eu saí da igreja. Esse amor que fica dentro do meu coração, e aquele dia que eu senti aquele fogo queimar e eu aceitei Jesus, ele continua queimando na minha vida. E é isso que tem que acontecer na sua vida, ele tem que continuar queimando. Quando pessoas sobem aqui a aceitar Jesus, eu choro, porque eu começo a lembrar de mim. Do dia que eu aceitei Jesus, da mudança que foi. E eu sempre oro, diabo, você não vai roubar a semente plantada no coração de cada um aqui. Eu oro repreendendo para o diabo não roubar a semente que foi plantada no coração daqueles que estavam aqui. Aceitaram o desafio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu sempre oro desse jeito. Para que Ele não roube. Para que essas pessoas fiquem na igreja e comecem a ter mudança nas suas vidas. Foi isso que aconteceu na minha vida. Mudança total, genuína na minha vida. Um cara que era totalmente descrente, não queria saber de crente, não queria saber de igreja. Eu renasci, eu ressuscitei. Jesus fez todas as coisas novas na minha vida. E eu amo tanto esse Deus porque Ele me alcançou através dessa cruz. E hoje eu posso estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo, exaltando, adorando, dando glórias, vendo gente muito mais nova do que eu adorando, e eu fico impressionado com isso. Mas eu e você podemos mais, sabia? Nós podemos encher esses lugares aqui de gente, porque é isso que o Senhor ama. O Senhor ama, sim, uma igreja bonita como essa. Ele ama, lógico que Ele ama, aqui é a casa dEle. Mas Ele ama muito mais as vidas, para sentar a bundinha aí nessa cadeira. Então, qual que é o esforço que você tem que fazer para ganhar uma vida? Sabe qual é o esforço, querido? Às vezes a gente fica fazendo muito esforço, mas não tem testemunho. Onde você está, filho, você tem que ter testemunho. Testemunho daquilo que Jesus fez na cruz. Ele fez o que na cruz? Ele te salvou e te perdoou. Ele te justificou e através dessa justificação você exerce a sua fé. Ele te ressuscitou. Te trouxe vida para você ter testemunho e viver debaixo dos princípios e mandamentos dele. Para as pessoas verem que aquele que é alcançado pela cruz, pelo amor de Jesus, tem vida diferente, vive diferente e muito mais feliz do que aquele que vive drogado, se satisfazendo, buscando outros interesses, buscando dinheiro. Não é na academia que você se satisfaz, mas a sua satisfação é estar na casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O meu prazer é estar na casa do Senhor. A minha vontade é estar na casa do Senhor. Eu não me vejo em outro lugar no sábado desse horário. Eu me vejo na casa do Pai. Eu me vejo na igreja. Ah, é rede de jovens. Minha esposa falou assim, ó, é rede de jovens, prega uma palavra para os jovens. Eu falei assim, filha, o jovem não é bobo, não. O jovem é esperto. O jovem é inteligente. Eu vou ficar pregando baboseira, como diz o apóstolo, pílulas de açúcar. O jovem quer ouvir palavra de Deus. Ah, ele quer pular. Ele quer pular. Que às vezes dá uns mortal para frente aqui e tal. Mas jovem quer ouvir a palavra. Eu falei para ela, tá bom, vou tentar ser. Mas eu falei assim, o meu jeito de pregar é esse aqui, jovem. Então acorda aí, vamos que vamos. Jesus vai fazer você ficar acordado. O Espírito Santo vai fazer você ficar acordado. Que você tenha testemunho, aonde quer que você vá. Testemunho, vida com Deus,
vida para Deus. E quando você tem testemunho, amigo, não precisa falar. A sua vida fala por você. Pessoas vão querer se aproximar de você porque você vive para Cristo. Você vive em função de Cristo. Então, quando a pessoa se aproximar de você, é natural você ter palavras de Deus para ele. Não é algo, eu tenho que procurar na Bíblia, eu não sei nem o que eu estou falando. E não sabe, às vezes, o que está falando, porque não tem testemunho, não vive os princípios. Ou vai buscar, na Marília e no Leandro, que são os líderes da rede, o que eu falo para a pessoa X? E eu digo para você, se você tiver vida com Deus, o Espírito Santo vai te usar, do seu jeito de ser. Nós somos diferentes uns dos outros. E Deus te usa dessa maneira. Tem uns caras que são loucos, que dizem que é meu discípulo. Né? E por ser meu discípulo, ter uma geração, hoje eu sou 12 do apóstolo. O apóstolo, acho que ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Mas isso é testemunho. Você testemunhar com a sua vida que Cristo mudou você por completo. Essa é a cruz. Quando você se encontra com a cruz, tem mudança absoluta na sua vida. Transformação absoluta. A cruz faz isso na sua vida. Ressurreição, querido. Ressurreição. Ressurreição porque aquele que reina, ele tem um trono de retidão e justiça. E todos um dia verão a glória daquele que é o sentido, o propósito e o fundamento de todas as coisas. Verão esse Jesus reinando eternamente. E aqueles que são dele vão reinar junto com ele, eternamente, vão viver com ele, eternamente. E a última coisa, querido, que para mim a cruz significa, e a maior coisa para mim, a cruz significa amor. Um amor que faz com que a gente supere todo medo. Em Romanos 5:8, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus, então, Ele demonstra o seu amor para conosco através da cruz. Então, eu e você podemos nos relacionar com Deus. E esse amor tão grandioso, desse Deus tão poderoso, porque se você começar a olhar o Deus poderoso, soberano, criador de todas as coisas, aquele que tem todo o controle sobre todas as coisas, Ele diz para mim e para você na cruz do Calvário que Ele te ama de uma maneira inexplicável, de uma maneira absurda, de uma maneira imensurável, é demonstrado através da cruz. A cruz para mim e para você é amor. Deus, através da cruz, diz para mim e para você que Ele te ama de maneira que nenhum homem consegue explicar esse amor. Nenhuma a mente mais favorecida que possa existir nessa terra não consegue dizer que amor é esse. Por isso que minha geração chama amor, chama ágape. Esse amor que não dá para medir. Não dá para medir o que Jesus fez na cruz. Aquela cruz significa para mim e para você amor. Salvação também, perdão. Mas juntando tudo isso é amor, amor, amor. Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa, que às vezes é até difícil falar sobre esse amor naquela cruz. E a gente sempre pega naquele texto que é
um texto, o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse que Deus é justiça. Sim, Ele é justiça. Mas Ele é amor. E esse amor na cruz transforma as nossas vidas. E esse amor tira de nós todo o medo. Esse medo de se relacionar com um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus controlador de todas as coisas. Na cruz, quando Ele demonstra esse amor para mim e para você, Ele está dizendo para mim, para você, pode se relacionar comigo. Eu quero ter relacionamento com você através da cruz, porque a cruz significa, aquele ato na cruz é de você ser religado a Ele, de estar ligado a Ele, de ter, através da fé em Cristo Jesus, você ser religado a Deus e poder se relacionar com Ele através de amor, através de um Pai amoroso que quer fazer você ser um homem, uma mulher diferente nessa terra. Por isso eu digo, quando você se encontra com a cruz, ela tem que ser transformação absoluta na sua vida. Não dá para brincar mais de ser crente, não dá para brincar mais de ser cristão, não dá para ser gospel não praticante. Não dá mais, você se encontrou com a cruz. E esse amor na cruz transforma a sua vida. Como disse uma vez aqui, as pessoas falam da graça, o favor imerecido, mas essa mesma graça tem um peso para a minha vida e para a sua vida. Na época da lei, todas as pessoas que cometiam algum pecado tinham algo como pagar esse pecado. Ou aquele camarada ou a mulher, ou o homem que adulterava, quando ele tinha que ser pego de fato no adultério. E ele era apedrejado. Pois na época da graça, esse mesmo Cristo Jesus, Ele diz o que para mim e para você? Se você olhar, desejar, você já pecou. Você nem consumou o fato. Você já pecou diante da cruz. E aí sabe o que vai acontecer? Não vai precisar vir um profeta Natan para te alertar que você pecou assim, assado igual Davi. Você tem que se ligar que você pecou. Então, por isso que a gente fala que pecar, para um crente que aceitou a cruz como a fonte absoluta de transformação na sua vida, tem que ser um deslize qualquer. Não pode ser coisa corriqueira todos os dias. Senão você não aceitou a cruz como transformação absoluta na sua vida. Então, a cruz para mim é amor. Em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Cristo, o amor de Deus na cruz, através de Jesus, demonstrado para mim e para você. E quando a gente vê Jesus sendo indagado pelos fariseus, pelos religiosos, e ele é indagado por eles para dizer qual é o maior mandamento, e Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e emenda um outro mandamento falando que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando a gente se encontra com a cruz, através desse amor, nós conseguimos amar o nosso irmão. Mesmo ele com todos os defeitos, todas as coisas esquisitas que a gente não acha legal, a gente começa a amar o irmão. Você começa a me amar, mesmo sabendo do jeito que eu sou. Né? Baiano, pode ser um pouco lento para alguns, mas você tem que me amar, porque na cruz você foi alcançado pelo amor. Eu não posso falar de outros, eu posso falar de mim, dos meus defeitos. Porque se eu ficar falando de outro aqui, vai que eu machuco você. Né?
Então, daqueles que eu conheço, lógico. E eu tenho intimidade para falar, ó, você faz isso, mas eu não vou fazer. Depois eu falo no particular, ó, você faz isso, mas eu te amo em Cristo Jesus. E por amar o meu irmão, e por receber esse amor na cruz, eu tenho que amar o meu irmão, porque Jesus me amou, Deus me amou de uma forma extravagante demais, extraordinária demais. Eu tenho que amar meu irmão. Não por obrigação, mas é porque eu amo verdadeiramente. Eu me alegro quando ele está feliz, quando ele alcança sucesso, quando ele alcança os objetivos. Eu me entristeço quando ele não está legal e tento estender a minha mão, como corpo de Cristo, estender a minha mão para fazer com que ele levante. A palavra do Senhor nos diz isso, para que a gente sustente o irmão que está caído. O problema é que a igreja, muitas vezes alguns irmãos da igreja, que não entenderam o que é esse amor na cruz, gosta muito de apontar o defeito do outro. Mas ajudar e tentar salmodiar com o irmão, dialogar com o irmão, tentar trazer ele à luz da palavra e trazer ele à luz desse amor e falar para ele, amigo, você está errado. As pessoas não conseguem. Mas esse amor tem que estar latente, tem que estar gritante nas nossas vidas. Ele tem que ser a essência de todas as coisas nas nossas vidas. O amor na cruz do Calvário é demonstrado para nós a maior expressão de amor que já aconteceu nessa terra. Por mais que chegue o abençoado e te traga um buquê de flor, e dentro desse buquê tenha lá uma joia mais cara que possa existir, não chega nem perto desse amor. Nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara ao amor de Deus. Por isso a gente tem que amar um outro. Em 1 João 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amemo-nos uns aos outros. Esse é o amor que a gente encontra na cruz. Então, a cruz significa para mim amor. Resumindo aqui, querido. A cruz significa para mim salvação e perdão. Se a banda quiser subir. A cruz significa para mim, para você, justiça e fé. A cruz significa para mim ressurreição. E a cruz significa para mim amor. Tem um monte de outras palavras que a gente poderia colocar em concordância com a palavra cruz. Ou do lado da palavra cruz. Eu poderia falar que a cruz é a misericórdia. Eu poderia colocar que a cruz é tantas outras coisas para que eu e você venhamos entender o que é a cruz, ou o significado da cruz. Mas eu queria que você deixasse marcado aí 3 perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo. E eu coloquei aqui como conclusão de tudo isso. A cruz afetou seu relacionamento com o mundo? Segunda pergunta que eu fiz para mim mesmo. Que diferença ela fez na sua vida? Qual a diferença
entre a sua vida hoje e a sua vida antes de se entregar ao Senhor que morreu por você. Pensa na sua casa e reflita. Após a cruz, o seu encontro com a cruz, o que ela fez em você? Ela afetou seu relacionamento com o mundo? Que diferença ela fez na sua vida? Qual a diferença entre a sua vida hoje e a sua vida antes de se entregar ao Senhor, que morreu por você? Essa cruz, quando nós nos encontramos com ela e temos a transformação absoluta, ela faz com que eu e você venhamos nos apaixonar, venhamos amar as coisas que Jesus ama. Ele ama pessoas, Ele ama vidas, Ele ama a igreja. Ele quer trazer transformação para mim e para você. E eu amo essa igreja. Amo servir ao Senhor nessa igreja. Já ouviu aquela expressão que alguns falam, orgulho santo? Eu tenho um orgulho santo de fazer parte da Igreja Batista da Vida Nova. Eu tenho um orgulho santo porque essa igreja implanta o reino de Jesus. Não é o reino de qualquer um outro, é o reino de Jesus. Essa igreja vive para Jesus. Essa igreja preza os princípios e vive os princípios e mandamentos do Senhor. Todo domingo você vê aqui um homem e uma mulher de Deus subir nesse altar e pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor e fazer com que nós venhamos ter vida, para levar vida para as outras pessoas. É isso que acontece todo domingo aqui, todo sábado, vem palavra para que eu e você venhamos nos consertar, venhamos ter uma mudança de rota na nossa vida, para que nós venhamos ter testemunho de vida, venhamos atrair as pessoas pelo nosso testemunho de vida e venhamos viver de maneira diferente. Sabe por que o país está vivendo uma crise política, ética, moral? Porque pessoas vivem uma vida desregrada, vivem uma vida desonesta, vivem na mentira, vivem falando uma coisa e fazendo outra. Mas quando nós encontramos a cruz, nós temos mudança absoluta, transformação genuína. Isso precisa acontecer na sua vida. Isso precisa acontecer na sua vida. Se não aconteceu ainda, se você não entendeu o que é a cruz, que a partir de hoje você comece a entender que a cruz precisa transformar você. A partir da cruz existe outra pessoa. Amém? Você pode ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus?